Oi, família! Ô Marco, hoje nós estamos aqui, não tem nenhum convidado? Não, André, porque o programa Pascom Família hoje é na nossa casa. É verdade. Hoje nós vamos conversar um pouquinho com vocês, então você esposa que está nos assistindo agora, vai lá buscar sua esposa e coloca ela sentadinha do seu lado, que nós vamos dar alguns conselhinhos. São simples, mas que pode fazer a diferença no seu matrimônio. Ou a esposa chama o marido lá, hein? Tira ele da cozinha, que ele deve estar lavando louça, chama ele para ver o vídeo com você. Nunca fale mal do seu cônjuge para ninguém. Exatamente, André. E hoje tem acontecido muito o esposo e a esposa expor muito nas redes sociais. As pessoas às vezes têm alguma briga, têm alguma divergência, vai lá no Facebook ou na rede social e expõe todo o seu problema. Eu acho que isso é deselegante, só atrapalha o casamento, né, André? Com certeza, isso tem que ser resolvido só em casa, entre os dois, né? Sentar, conversar e partilhar o acontecimento entre os dois. E também a gente pode falar que, jamais a gente deve falar no singular. A minha casa, o meu carro, a minha conta no banco. Na verdade, tudo isso é os dois. Uma vez que os dois se casaram, é uma só carne. Então, uma vez que é uma só carne, os dois partilham juntos da nossa casa, do nosso carro, da nossa vida, dos nossos filhos. Tudo é em conjunto. Quando começa o casamento, geralmente tem um carro mais simples, um carrinho ali, faz necessidade, depois vai melhorando. Então, o marido, a esposa, tem que sempre tomar cuidado. Os bens são dos dois, não é só de um, é dos dois. Tome cuidado que isso aí chateia o casal. E no momento assim, às vezes acaba tendo alguma divergência, porque eu e o Marco, nós dois somos uma só carne, porém os dois, cada um tem uma opinião. Então tem que chegar num consenso. Os filhos não devem participar das discussões do casal, não devem saber as discussões, as brigas e as divergências. Porque isso é uma dificuldade tremenda, né? A família, na mesma casa, então quando tem uma discussão, às vezes você não consegue superar, guardar e resolver mais tarde. Então deixa para mais tarde, que os filhos não estão perto, e discuta, né, se possível, em tom baixo. Porque é importante para o ambiente familiar. Deus sempre está em primeiro lugar. Nós acreditamos que Deus não é feliz vendo o casal com esse tipo de discussão. E a gente também acho que nunca deve colocar os filhos na frente do seu esposo, na frente da sua esposa. Porque os filhos casam, os filhos crescem, eles casam, né? E eles vão para o mundo lá fora e constituir a sua família. E quem vai ficar do seu lado é o seu cônjuge, é seu esposo, que vai estar lá do seu ladinho para o resto da vida, né? É que os filhos vão embora, né? Então depois a vida fica entre o marido e a mulher. Então você tem que dedicar muito ao casal, né? E em primeiro lugar a esposa, em primeiro lugar o esposo e depois os filhos. Isso é um conselho muito importante para todos. E falando sobre os filhos, muitas vezes os pais, assim, vamos dar um exemplo. O filho fez alguma coisa errada e aí a gente tira, vamos colocar o videogame. O filho está sem videogame. A mãe falou assim, não pode jogar o videogame por um dia. É um exemplo. E aí o filho, para dar uma desperta, vai lá e pergunta para o pai se realmente ele pode jogar o videogame. E aí o pai fala o quê? Você já viu com a sua mãe? Você já perguntou para sua mãe? Que sua mãe disse... Tá falado. Perfeito. Então os dois têm que estar em comunhão para poder resolver, porque se um fala uma língua e outro fala outra, fica muito difícil na educação dos filhos. E também quando tá chamando atenção naquele momento, nunca entrar no meio daquele momento que o pai tá chamando a atenção do filho ou a mãe. Espera terminar e depois vocês conversam sobre o que aconteceu com os filhos. Isso acontece bastante em casa, né? Acontece sim. Quando o Marco chama a atenção de um deles, um dos três, eu espero, depois a gente conversa sobre o que aconteceu para poder estar resolvendo os assuntos. E esse barulho estranho, né? Esse barulho, esse efeito sonoro aqui, é o Thales assoviando de fundo. Não tinha como ele parar de assoviar, então nós estamos gravando dessa forma, né, Marco? Com essa música de fundo, olha. Mas o principal mesmo, gente, é que a gente tem que colocar Deus como centro da nossa vida e do nosso matrimônio para que dê certo na educação dos filhos e viver bem o matrimônio. Exatamente, André. Eu acho que Deus é a mais importante no casamento. E para você chegar mais próximo de Deus é através da oração. Outro dia eu escutei um exemplo muito agradável. É bem parecido com isso. Imagina um triângulo
Então aqui está o esposo, e aqui está a esposa, e aqui tem Deus. Na ponta, Deus. À medida que você está em oração, em harmonia, você vai subindo e vai chegando mais próximo de Deus. E automaticamente o casal também vai se unindo cada vez mais. Você chegando na ponta da pirâmide, é Deus, você e a sua esposa, ou vice-versa. Então, quando você não está em oração, quando está em problema familiar, cada vez você está lá mais baixo, sempre na base da pirâmide. Então, faça essa experiência de oração, essa experiência de compartilhamento de fé com a sua esposa, e vocês vão chegando mais próximo um do outro e automaticamente mais próximo de Deus. E se você que está aí na sua casa, gostaria muito de aprofundar mais na fé, junto com o seu matrimônio, a nossa paróquia tem retiros excelentes para vocês participarem. Vale a pena. E se vocês quiserem, tem o ERMEC, o Movimento de Casais, e vai estar aqui embaixo o telefone da paróquia, o site direitinho, para vocês terem maiores informações, para vocês se inscreverem e participar. Esperamos vocês na nossa paróquia, na nossa igreja e no próximo programa. É isso aí, pessoal. E se vocês estão gostando dos nossos vídeos, tanto do nosso quanto do Conexão Paz com Jovem, curtem, compartilhem, avisem os amigos para a gente poder estar continuando cada vez mais com esse nosso novo projeto aqui na nossa paróquia. É isso aí, família. Então, se vocês estão gostando do nosso programa Conexão Paz com Família e Conexão Paz com Jovens, curtam, comentem e compartilhem e se inscrevam no canal para a gente continuar esse projeto e melhorar cada vez mais para vocês. Então vamos lá na nossa bênção final. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também.